O futebol, mais uma vez, se vê no centro de um debate crucial, com vozes poderosas colidindo. Desta vez, o técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, não poupou palavras ao criticar duramente a postura de José Mourinho, treinador do Benfica, em um caso delicado que envolve sérias acusações de racismo contra Vinícius Júnior, o atacante brasileiro do Real Madrid. As declarações de Kompany geraram grande repercussão, reacendendo a discussão sobre como o esporte lida com a discriminação. O episódio que deflagrou esta controvérsia ocorreu durante a partida de ida do play-off da UEFA Champions League, entre Real Madrid e Benfica. Naquela ocasião, o Real Madrid garantiu a vitória por um placar mínimo de 1-0. No decorrer do confronto, imagens televisivas capturaram o atacante argentino Gianluca Prestiani, jogador do Benfica, realizando um gesto peculiar. Ele cobria a boca com a camisa enquanto, supostamente, proferia um comentário. Este ato foi interpretado por Vinícius Júnior e seus companheiros de equipe como uma grave ofensa de cunho racial. Diante da repercussão imediata e da gravidade das acusações, o Sport Lisboa e Benfica, prontamente, emitiu um comunicado oficial negando veementemente qualquer ato discriminatório por parte de seus atletas ou torcedores. Contudo, a UEFA, órgão máximo do futebol europeu, não demorou a reagir. Dada a seriedade do ocorrido, a entidade abriu uma investigação formal para apurar os fatos e determinar as responsabilidades no incidente. Foi neste cenário de tensão que José Mourinho, treinador do Benfica e uma figura mundialmente conhecida no futebol, apresentou sua própria perspectiva sobre o caso, gerando ainda mais controvérsia. Mourinho argumentou que Vinícius Júnior teria, de alguma forma, incitado a torcida adversária com suas comemorações ao longo da partida. Além disso, o técnico português declarou que o clube encarnado, o Benfica, não poderia ser racista. Para sustentar sua afirmação, ele mencionou o lendário Eusébio, um jogador negro considerado o maior da história do Benfica, como prova da suposta não discriminação da instituição. Curiosamente, em meio às críticas crescentes, Mourinho optou por evitar a coletiva de imprensa subsequente. A resposta de Vincent Kompany às declarações de Mourinho foi contundente e sem rodeios. O treinador belga do Bayern de Munique classificou a postura do português como um grande erro de liderança. Em um pronunciamento público que durou cerca de 12 minutos e demonstrou total apoio ao atacante brasileiro, Kompany não hesitou em expor sua visão sobre a condução do caso por parte de Mourinho, ressaltando a inadequação de suas afirmações. Kompany foi explícito ao afirmar que o Mourinho basicamente ataca o caráter de Vinícius ao usar o tipo de comemoração para descredibilizar o que ele está fazendo. Para o belga, a tentativa de desqualificar a denúncia de racismo, atribuindo-a a uma provocação do jogador, é inaceitável. Ele acrescentou, em termos de liderança, é um erro enorme. É algo que não devemos aceitar. Essa fala ressalta a responsabilidade de figuras proeminentes no futebol em combater, e não minimizar, casos de discriminação. O técnico do Bayern também questionou o argumento de Mourinho envolvendo Eusébio, que, segundo o português, seria uma prova da não-racismo do Benfica. Kompany levantou uma reflexão profunda, indagando, ele menciona Eusébio para dizer que o Benfica não pode ser racista. Você sabe pelo que jogadores negros passaram nos anos 1960? Ele estava lá para acompanhar Eusébio em todos os jogos fora de casa. A pergunta de Kompany evidencia a complexidade histórica do racismo e a ingenuidade de se utilizar um exemplo isolado para justificar a ausência de problemas sistêmicos. Para fortalecer sua posição e demonstrar a profundidade do problema, Kompany fez um apelo à sua própria vivência. Ele relembrou experiências pessoais de racismo que enfrentou ao longo de sua trajetória no futebol, inclusive nos tempos em que era capitão da seleção belga. Além disso, o treinador fez questão de citar a jornada de seu pai, um homem negro que viveu as duras realidades da década de 1960, período em que o racismo era ainda mais institucionalizado e explícito na sociedade. A controvérsia não se limitou apenas às acusações contra Prestiani e às declarações de Mourinho. Em meio a todo o furor midiático e às denúncias de racismo contra o atacante argentino, o próprio Benfica, por sua vez, apresentou uma denúncia contra Federico Valverde, jogador do Real Madrid, em um aparente movimento de contra-ataque ou para equilibrar a balança das acusações. Essa complexidade do caso ressalta a tensão e a intensidade das relações entre os clubes envolvidos na disputa da Champions League. Ainda no cenário de repercussão global, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, também se manifestou publicamente sobre o caso envolvendo Vinícius Júnior. Infantino foi categórico ao reagir, declarando a necessidade de tomar providências, diante de mais um episódio de racismo no futebol. A intervenção de uma figura tão importante do futebol mundial sublinha a urgência e a seriedade com que a questão está sendo tratada em diversas esferas. Apesar das críticas incisivas dirigidas a José Mourinho, Vincent Kompany fez questão de esclarecer que não o julga como pessoa. O técnico belga afirmou já ter ouvido relatos positivos sobre o treinador português em outras situações. No entanto, ele reforçou que, neste caso específico de defesa do clube na abordagem das acusações de racismo, Mourinho cometeu um erro, uma falha que, para Kompany, é grave e merece ser apontada publicamente.
A troca de farpas entre Kompany e Mourinho, com a questão do racismo contra Vinícius Júnior no cerne, ilustra não apenas uma disputa entre treinadores, mas um debate fundamental sobre a responsabilidade de líderes no esporte. O incidente continua sob investigação da UEFA, e a discussão sobre como combater o racismo no futebol permanece acesa, exigindo posturas firmes e ações concretas de todos os envolvidos.